Olá, estamos aqui com mais um podcast da consciência. Meu nome é André Emboaba, eu sou consteladora familiar e terapeuta integrativa e estou aqui mais uma vez com a minha companheira de podcast, Heloísa. Elu, com você, querida. Olá, eu sou Luísa Brião, sou astróloga e terapeuta holística e hoje a gente tem aqui o José Roberval para falar sobre numerologia pitagórica e o ano de 2022. Ele é tarólogo e numerólogo, realiza palestras e cursos voltados ao campo do autoconhecimento. Bem-vindo, Roberval, super famoso aqui entre as pessoas que eu atendo, hein? Muito obrigado a você, Luísa, pelas considerações e carinho. A Andréa Emboaba, também pelo carinho, pela apresentação, mas, sobretudo, pelas recomendações acerca do meu trabalho. Né? Lembrando que estar no podcast de vocês é algo muito interessante e repercute muito bem, porque fala de autoconhecimento e tudo que nós estamos precisando cada vez mais conceituar, definir, compreender nos tempos atuais. O projeto é muito bom e eu que me sinto satisfeito e honrado em poder estar aqui hoje com vocês e com quem acompanha também vocês. Muito obrigado. Imagina, a honra é toda nossa, Roberval. Roberval eu já conheço há algum tempo, para quem está nos ouvindo e nos assistindo, né? Eu também já fiz numerologia, ele me atende muito no tarô, quando eu tenho ali alguma questão que eu fico insegura, eu vou lá, Roberval, dá uma olhadinha aí para mim, e a coisa flui, porque o conhecimento dele é muito vasto e é uma pessoa realmente que também foi muito bem recomendada, e eu realmente indico várias pessoas quando eu vejo que precisa desse outro lado aí, que não é a minha prática, nem a prática da Elu, por exemplo. Então, Roberval, muito bem-vindo, é uma honra mesmo ter você aqui, o seu conhecimento todo que eu agradeço e honro muito esse seu lugar. E eu queria que você trouxesse, então, para a gente aí, o que você traz aí para o ano de 2022, como essa numerologia pessoal pode nos ajudar, né, nesse nosso dia a dia, nas nossas coisas, para as pessoas entenderem um pouquinho desse seu universo. Ok. Antes, eu gostaria de apresentar um pouco mesmo da numerologia, né? É um estudo Ótimo. que, de fato, está pautado na quantificação do que muito bem conhecemos, que são os números, né? Isso desde que mundo é mundo, desde a antiguidade, desde os primeiros contatos, de fato, com a curiosidade da compreensão de somar ou de simplesmente quantificar 1 mais 1 ser igual a 2. Evidentemente que isso vai ganhando, assim como muitas outras mancias e aprofundamento ocultista de outras áreas do saber, um despertar para o campo sobrenatural, que é o campo dos enigmas, né? A humanidade ela vive em um processo de desenvolvimento no seu campo em estrutura física e material, mas também sempre buscando trazer um sentido e um significado acerca daquelas manifestações que não são tão palpáveis, mas são muito bem sentidas, que fazem parte do nosso processo de evolução. A numerologia também entra nesse campo do estudo das ciências esotéricas, ocultistas, principalmente quando a gente está falando de muitos anos atrás, quando a gente está falando do século VI antes de Cristo, né? Com a chegada de Pitágoras, da sua curiosidade, da sua matemática, do seu conhecimento e despertar de pesquisa acerca dos números, né? Pitágoras e Platão, como filósofos, foi quem acabaram abrindo muito esse espaço de aprofundamento dos números, mas em Pitágoras especificamente, que se aproximou muito dessa compreensão do sobrenatural, dessa compreensão enigmática e ocultista, e isso fez até ser visto como um filósofo lá um pouco diferente dos demais, mas essa diferença foi muito interessante para nós, que hoje trabalhamos com esse universo de autoconhecimento, porque permitiu, através da ferramenta da numerologia pitagórica, que eu considero a matriz, a mãe das demais fontes de compreensão e de entendimento da numerologia, contribuiu e contribui, consequentemente, com o nosso próprio despertar, o despertar da expansão da consciência, né? O despertar dessa proposta de autoconhecimento. Então, dentro daquele universo quantitativo dos números, né, da grande importância do mundo grego, da grande importância do mundo romano, dos hebreus, né,
que foram os primeiros a compreender o número em formatos, inclusive, de letras, de algarismo, nós hoje nos debruçamos muito mais do que isso. Além da nossa relação direta com os números, compreender a influência dos números na nossa vida. E, anualmente, isso é uma prática constante diária na nossa vida, mas, anualmente, a gente tem o despertar curioso dos significados desses números a partir da nossa data de nascimento, né? O meu primeiro olhar, em termos de todas as percepções e símbolos numéricos, olhar muito para o dia, mês e ano de nascimento, olhar bastante para o dia e mês de aniversário, né? O ano em que nós estamos, e, consequentemente, fazer um paralelo dessa combinação pessoal, individual, da proposta de conhecimento de si mesmo, de cada um, com o ano universal, que, nesse caso, nós estamos terminando o ano universal 2021, um ano que, somando simplesmente seus dígitos, encontramos o número 5, né? 5, que é da transformação, que é da ação, que é da mudança, que é do estresse também, né? Ele tensiona um pouquinho a gente, dado esse movimento intenso demais, e estamos nos preparando para o ano universal 2022, que começa dia 1º de janeiro, que é regido pelo número 6. Essa frequência do número 6 é um pouquinho diferente acho que um pouquinho não, é bem diferente do número 5. O 6 vai trabalhar muito mais aquilo que nós estamos buscando, né, no nosso contexto de dia a dia. Harmonização, pacificação, uma compreensão maior de nós com os nossos sentimentos, uma compreensão maior de nós com aquilo que elaboramos na nossa subjetividade. Existe uma subjetivação muito intensa no nosso processo de desenvolvimento, mas intensa no bom sentido da palavra. Nos leva bastante ao desenvolvimento. E o 6 faz a gente olhar para isso, né? É um comando desse despertar, desse mergulho do campo emocional, do campo sentimental, das nossas escolhas. Ele fala muito do nosso poder de escolher. Assim como a astrologia e como a constelação sistêmica e familiar também estão preocupados com esse olhar para dentro, mas, sobretudo, com a posição do sujeito perante suas emoções, o seu sentir, valorizando o sentir. Eu acho que nós sempre temos uma proposta, enquanto numerologia e outras mancias, acolher o sentir. E é nessa dimensão que o número 6 vai trabalhar. Vai trabalhar com algumas coisas também específicas de cada um de nós. O nosso mapa individual tem uma influência direta e indiretamente nesse processo universal, que nós vamos compreendendo aqui ao longo da nossa conversa. Nossa, eu acho muito legal do que você trouxe sobre essa mudança, né, de energia do 5 para o 6, porque para a astrologia a gente percebe isso também. Apesar de não ter, assim, um regente, né, uma coisa que consiga resumir o ano, essa virada de ano realmente está aí trazendo, parece que todos os conflitozinhos que foram colocados debaixo do tapete, as pessoas estão trazendo nas sessões, né? Assim, olhando para as sombras, o que precisa ser ajustado para o próximo ano já ter assim mais fluidez em relação ao que foi trabalhado, né? Você percebe isso? Porque, assim, normalmente os últimos meses do ano as pessoas já trazem esse olhar, né? De, virada do ano, quero zerar minha conta para ano que vem começar diferente, né? Um pouco assim. Sim. Mas eu percebo com mais intensidade nos últimos 15 dias aí de novembro, agora início de dezembro, esses temas nas sessões, né? De, nossa, eu cresci tanto, eu olhei para aquilo que precisava e eu tô sentindo isso emergir, né? Tá legal. Você percebeu isso também, que esse ano de 2021 trouxe muito o olhar mesmo das sombras para se fortalecer e que agora quem fez isso em 2022 vai conseguir fluir melhor? Você percebe isso, Roberval? Percebo isso, e esse trânsito se dá a esse processo de transformação e mudanças e ajustes que o ano 5 vem trazendo desde 1º de janeiro. Para essa transformação estar acontecendo, e vai se deparar com o número 6, acerca dessa subjetividade, dessas emoções e a proposta de harmonização e pacificação com os processos individuais de cada um, eu também tenho percebido nos meus atendimentos
e acolhido, sobretudo, as questões de ordem familiar e dos relacionamentos como um todo, sejam as parcerias profissionais, seja mesmo a influência das relações íntimas, afetivas, das relações amorosas. Esse contexto transformador está levando muito das pessoas que procuram uma compreensão acerca do autoconhecimento entender o que é que se forma a partir dessa transformação e que posições elas precisam, que espaço precisam ocupar no meio das adversidades que, porventura, tenha sido enfrentada anteriormente. Então, naturalmente, estou vendo casos de família, de relacionamentos, de colegas de trabalho, tudo que está relacionado ao sentir. Agora, a numerologia, ela não só trabalha com a universalidade dos seus dígitos enquanto ano, né? Existe uma influência específica do mapa. Primeira influência específica é o meu regente, né? Na numerologia pitagórica, quando eu somo meu dia, meu mês e meu ano de nascimento e vou reduzindo os valores numéricos, eu vou chegar a algum número de 1 a 9 ou 11 e 22. Esses números, um desses, será o regente do meu mapa de nascimento. A pessoa que, então, é regida pelo número 6, no seu mapa de nascimento, vai ter um contato de perto, vamos dizer assim, imediato, com esse número universal. Ou seja, as suas vivências e o aprofundamento do teu ser nessa combinação numérica ao longo do ano 2022, sem sombra de dúvida, será de reconhecimento energético, emocional, espiritual, do meu eu com esse propósito universal que aqui está se acolhendo, que é o número 6. A mesma coisa aconteceu com a pessoa que é regida pelo número 5. Ela, sem sombra de dúvida, ela teve uma entrega, uma dinâmica, um reconhecimento desses processos transformadores muito mais forte até do que outras combinações, em função de ser o seu regente, em função, então, de ser o seu renascimento. Ela quando o meu regente se encontra com um número universal, dentro da frequência regente de humano, de regência de humano, eu estou em processo de renascimento. O segundo passo é o ano pessoal. Cada um de nós estamos aqui e fazendo aniversário anualmente. O dia e mês e ano deste aniversário também traz uma regência específica para aquele período que liga de um aniversário a outro. A pessoa que terá um ano pessoal número 6 também vai ter um encontro de renovações e de renascimento bastante acentuado na sua ressonância nessa universalidade do número 6. Os demais regentes, seja de nascimento ou de ano pessoal, não se preocupe, né? Ele vai se deparar com todos os benefícios da universalidade e, evidentemente, com todos os desafios. Mas não esqueçamos que cada um de nós, independente do nosso número regente, nós passamos por esse processo a cada 9 anos. Então, a cada 9 anos, eu me encontro, de alguma forma, com o meu número universal na minha regência, encontro com o número universal no meu aniversário, ano pessoal, e nos demais anos, eu vou vivenciar as experiências de construção e de caminhos para eu renascer mais uma vez. Tem coisas que estão no mapa de um nascimento, eu preciso vivenciar e passar. Tem ciclos que são de representação, seja no desafio ou seja nas dificuldades, eu vou passar, mas dentro do meu grau de evolução, porque a numerologia ela está preocupada com a minha capacidade de evoluir, não com a minha capacidade de vivenciar experiências danosas, fatalistas, mas com a minha capacidade de evolução. Por isso que eu chamo de expansão de consciência. Eu chamo da evolução do ser. É com isso que a numerologia está preocupada, né? Como eu vou passar pelo ano 6? Qual vai ser a trilha que eu devo conduzir, consolidar ou construir? Será uma trilha que me leva, sim, para essa evolução. Porque é um conhecimento de si mesmo,
e das minhas bases, das minhas determinações e das minhas construções. No aspecto geral, o número 6, sim, vai colocar cada um de nós, independente da regência, em contato com as nossas emoções, em contato com o nosso sistema familiar. Se prepara aí, Andréa, com a constelação sistêmica, em contato com as nossas transformações que vieram ali do ano 5, se prepara aí, Heloísa, com as terapias e o mapa astrológico, porque o 6 é o sujeito se posicionando a partir dele próprio, com tudo que está à sua volta, e não perderá a chance de se conectar com a sua pacificação e harmonização. Nossa, é tão bonito. É isso que você falou por último, né? Do sujeito se posicionar mesmo, do que ele é na essência dele e como interagir com o mundo. Nossa, agora eu fiquei muito animada. Eu vou pegar essa frase e colocar assim no início de todos os atendimentos. É A gente isso estava mesmo. falando disso há pouco, né, Lu? Porque as pessoas, às vezes, elas têm esse medo de se mostrar, de se posicionar, até em relação às próprias terapias, às terapias que circundam, né? As pessoas ainda têm um certo preconceito, né, de se entregar para uma coisa alternativa. Porque eu sempre falo para as pessoas, né, não existe certo e errado. O que às vezes o que faz sentido para mim não faz sentido para o outro. Eu vou fazendo testes, né? Eu sempre fui uma pessoa de me abrir para várias coisas diferentes e vou testando. Às vezes não faz sentido, não gostei, tá bom, não faço mais. Mas tem outra coisa que eu gosto muito, né? E assim a gente vai se conhecendo, se melhorando, né? Se expandindo, porque a gente hoje tem uma infinidade de ferramentas à disposição. E a gente tem que estar aberta a elas, né? Tem que estar ali aberto para esse novo. Uma vez eu constelei uma moça que veio numa indicação, eu nem lembro exatamente como, mas ela era contadora CFO de uma grande multinacional. E ela falou assim, imagina, né, números, né, que a gente está falando de números, mas aquele número na caixinha ali, né, do financeiro. E aí ela veio, constelou, e a gente conversou muito, eu passei várias coisas, né, que ela não conhecia. Aí um dia ela mandou áudio e falou, Andréia, eu vivia num mundo paralelo, eu não conhecia nada disso. Ela falou assim, e tá me trazendo vida para a minha vida, ela falou assim, no sentido de eu conseguir me entender melhor, de saber por que eu passo por determinadas coisas, por que esses desafios estão presentes, como eu faço para contorná-los sem entrar num buraco, né? Então, ela falou assim, é um mundo à parte que eu não conhecia. E aí ela foi mandando todos os funcionários virem constelar. Nem todos vieram, mas quem veio acabou se beneficiando, né, de algo novo. Então, acho que faz todo, nossa, vai ser maravilhoso, né? Quando as pessoas se abrirem realmente para esse, né, para esse novo olhar, de se autoconhecer, de se posicionar, com certeza. As terapias como um todo, seja no foco terapêutico ou das mancias, elas cumprem um objetivo primordial, que é o olhar humano, né? Eu não conheço nada tão humano do que você acolher uma pessoa, seja numa terapia integrativa, alternativa, seja numa astrologia, numa constelação, numa numerologia, num tarô, porque o acolhimento se faz de forma muito direta, muito imediata, né? A disponibilidade do terapeuta em se lançar nesse autoconhecimento é de acolher quem está chegando também até ele e se permitindo, então, a se lançar nesse universo do autoconhecimento. Isso nós vamos chamar muito de sincronicidade. Jung trouxe esse conceito que a gente não pode deixar passar. Essa sincronicidade, ela faz um alimento indispensável para a alma. Seja eu na condição de uma pessoa que estou atendendo, que estou acolhendo, ou seja na condição de ser atendido, de ser acolhido pelo outro. Evidentemente que todos nós aqui temos a preocupação de fundamentar da melhor forma possível essas práticas, né?
de termos essas práticas de forma muito legítima no nosso desenvolvimento e no desenvolvimento para o outro, mas sempre se permitindo a condição do humano, né? O humano que é o sujeito, aquele que se sujeita e aquele que se lança na sua individualidade, né? Para reconhecimento de si próprio e das suas próprias condições, das suas próprias dificuldades e também das suas próprias virtudes. Eu também desconheço que eu trabalho com essa proposta há um pouco mais de 30 anos. Eu comecei bem jovem. Eu comecei ainda quando estava pensando em jogar futebol ali na rua. Eu jogava lá a minha partidinha de futebol, mas já voltava para estudar os livros que eu tinha acesso naquele período, naquele tempo. E até hoje, né, essa escalada do desenvolvimento, do autoconhecimento, da expansão como um todo, só fez bem. Mas eu sei que só fez bem a mim porque eu consegui, de alguma forma, acessar alguma coisa do outro e para o outro. Porque eu não me coloquei à parte do outro, né? Não como um sujeito que soubesse mais do que o outro, muito pelo contrário. Quem vem a mim está trazendo as ferramentas que eu vou poder utilizá-las dentro do propósito que eu fundamentei, que eu estruturei para tal formação, para tal condução. E aí, pensando nisso na numerologia, que quem está nos acompanhando, os nossos seguidores, pode imaginar, então nós só temos essa universalidade do número 6 para pensar em 2022? Não. Se a gente pensar em 1º de janeiro de 2022, não tem nada de número 6, né? Número 6 tem na universalidade do ano 2022. Mas 1º de janeiro de 2022, por exemplo, quem abre o ano é a regência do número 8, né? Um número de polaridade é o número 6. Enquanto o 6 está preocupado com a harmonização e com o ser, o número 8 está preocupado com o ter, né? Com aquilo que é justo e com as minhas conquistas. Então, ele abre esse portal do ano 2022 numa perspectiva justa e até mesmo física de elemento da sua estrutura mental e da concretização. Então, espera aí um pouco. O 6 nessa universalidade harmoniza todo o meu processo, mas existem fatos práticos e bem reais e próximos de nós que vai estar gritando, né? Vamos abrir aí o nosso olhar para uma identificação do nosso trabalho, da nossa carreira, dos nossos ganhos monetários. Vamos fazer os ajustes para que a prosperidade ela seja crescente a partir desse próprio desenvolvimento que cada um está se permitindo. E quando a gente chega lá em 31 de dezembro de 2022, quem encerra essa universalidade é o número 4. E 4 mais 4 é igual a 8. Eu tenho 2 números de racionalização abrindo e fechando o ano em meio a uma subjetivação universal, que é o número 6. Então, eu posso dizer que essa subjetividade, que essa compreensão harmônica e pacificadora das relações e do meu próprio eu, ela tem um propósito de estrutura, estrutural, até pensante e de concretização dessa solidez que se dá a partir do número 8 e a partir também do próprio número 4. E quando a gente avança um mês à frente, quer dizer, 1º de fevereiro de 2022, todos nós estaremos nesse dia e, consequentemente, no mês de fevereiro, envolvidos com as finalizações de alguns processos que nós estamos trazendo do ano anterior, porque a regência ali é o número 9, e o número 9 ele encerra processos, ele encerra ciclo, ele encerra circunstâncias que anteriormente poderia estar me trazendo adoecimento,
preocupação ou aflição, né? O 1º de março, por exemplo, vai me fazer contato direto com o início de uma nova fase, a construção, nessa universalidade do número 6, de um novo tempo. É ali onde eu coloco as minhas ferramentas da minha individualidade pronta para a construção, para o trabalho, para o desenvolvimento das minhas ideias, dos meus objetivos, né? Abril, certamente, um mês que fortalece bastante as minhas parcerias, já que tem no meio da universalidade o número 2, tá? E assim por diante. Cada mês tem um propósito, que é uma etapa dentro da universalidade. Os meus processos estão sendo trabalhados e acolhidos, e o mundo prático e objetivo do meu trabalho, das minhas relações e das minhas conquistas serão permanentes e também ligados à minha capacidade de prosperar, de progredir e de crescer, evidentemente, a partir do meu trabalho, do conhecimento da minha causa e efeito e do desenvolvimento do que somos e do que queremos ser. Portanto, a nós que estamos aqui, os nossos seguidores, determinação, praticidade, mas um reconhecimento de si mesmo vai fazer a diferença do ano 2022 poder fluir e realizar bons propósitos à frente. Isso que você falou vai muito de encontro, assim, um mês a mês, com o que a gente tem visto na astrologia, que eu tenho falado para muitas pessoas, né? Essa palavra não é foco, é mais assim uma coragem de enfrentar aquilo que precisa ser visto nesses primeiros meses do ano mesmo, nessa virada. Esse novembro teve muito isso, mas dezembro também. Então, eu estou impressionada como que está muito certinho, assim, até as palavras que você usou, comparado com astros, né? A gente vai ter aqui um podcast só de astrologia. Na verdade, quem está ouvindo a gente já ouviu esse podcast de astrologia de 2022, então tem essas informações lá com mais detalhes, mas eu acho que é muito importante as pessoas terem essa consciência, assim, de olhar para o que é difícil e falar, tá bom, mas eu quero muito, né? Eu quero muito e eu já me desenvolvi ali nesse ponto. Então, deixa eu continuar desenvolvendo e assumindo esse caminho, essa estruturação para o prédio subir, né? Eu vejo que é muito isso. E mais para o meio do ano já tem uma energia de fluidez, você sente, Roberval? Porque pela astrologia eu sinto muito isso. Até março, uma energia de vamos lá, arregaça as mangas, concreto, observa os erros, veja os detalhes. E depois já vem um pouco mais o movimento desses 6. É isso mesmo que você falou, pelo que eu entendi? Vem. Correta colocação, né? Quando nós chegamos ali no mês 7, nós vamos nos deparar dentro da universalidade do número 6 com a regência do número 5. Então, mais transformações virão, se preparando para o mês de agosto, que aí sim é o número 6. E aí aqui eu faço uma observação. Se o 1º de agosto abre com o número 6, que é o número da nossa universalidade, então é o mês mais forte do ano, né? É o mês onde o ponto alto da energia, o ponto alto da evolução, o ponto alto da minha expansão e da nossa construção como um todo, mais alto estará, mais forte estará, né? E aí, aquela proposta do autoconhecimento, evidentemente, ela se multiplica, né? Ela aprofunda, ela traz oportunidades, ela traz visão do tempo, visão da vida e visão do mundo, certo? Isso se dá por causa dos meses anteriores, evidentemente, mas principalmente influência ali do mês 6, mês 7 e mês 8, que são os determinantes aí nesse grau de aprofundamento. E quem tiver circunstâncias mais, digamos assim, quem estiver com situações onde 2022 é um ano de decisão, sei lá, tem pessoas que dizem, pô, 2022 eu preciso resolver, sei lá, questões profissionais. É o ano que eu tenho que tomar decisões importantes para a minha vida, ou mudar de algum lugar para o outro. Até novembro, mais especificamente o mês de novembro, nós passaremos por outro processo do número 9, de finalização de tantos outros processos, tá? Então, aproveita bem mês de agosto, setembro, outubro e novembro, para, de fato, colocar a vida no lugar onde ela tem que estar e em ordem,
naquilo que é possível, tá? Vai preparando bem as etapas dos meses anteriores, vai conduzindo as suas forças e vontades. Gente, é a deusa Vênus que está atuando no ano 2022, aqui pelo estudo da numerologia. Então, deixa ela expurgar, te ajudar a expurgar o que necessário é e fortaleça entre agosto e novembro as principais tomadas de decisões que nós estaremos tomando, direcionando ou se propondo com a nossa vida. Isso é de fundamental importância, compreender a partir dos números, tá? Se você não tiver nada para falar, eu preciso trazer uma coisa assim. Ô, Perval, fala pra gente, o quantas pessoas, quando te procuram, pedem os números da Mega Sena nesse final de ano? Porque me pedem muito, né? E eu falo, mas eu vejo aqui no seu mapa, esses dias são bons para você jogar, mas os números especificamente Se eu é soubesse, eu muito mais jogava. difícil. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Porque eu tenho percebido esse ano muita gente perguntando os números. Eu falo, fala com o numerólogo, eu não sei, né? Nem sei se eu indico certo. Você pode falar um pouquinho? Posso. As pessoas me perguntam muito, eu também dou dicas, né, um pouco disso, eu também faço as minhas dicas, né? Às vezes eu faço minhas apostas também. Veja bem, pensando no mapa da numerologia, o número regente do nascimento da pessoa vai ser importante para desenvolver e extrair as dezenas, por exemplo, de uma mega sena, de uma quina, né? Quando eu pego dia, mês e ano de nascimento, faço alguns cálculos que a gente extrai as dezenas mais importantes para conter ali naquele jogo. Às vezes a gente não precisa pensar nos 6 números exatos de compor o jogo, mas a gente precisa ter um ou outro número que está em ressonância com o meu mapa. Então, vamos imaginar, se uma pessoa ela é regida pelo número 9, né, indispensavelmente ela precisa ter o número 9 na combinação de outros números aleatórios que ela joga lá no volante da aposta dela. Se ela está no ano pessoal número 4, ou seja, 2021, em algum momento ela esteve sob regência do número 4, esse passa a ser um outro número indispensável para estar na mesma aposta onde o número 9 já foi conceituado, e os demais números eles podem ser colocados até aleatoriamente. Mas se eu quero ainda aprofundar muito mais essas combinações para algo mais exato, como é a matemática, então o que é que eu faço? Eu vou sempre escolher os dígitos, pegando o mesmo exemplo, número 9. 9 passa a ser um número indispensável nessa combinação. Posso optar por um número 18, 27, né? Aquilo que está sempre associado na ressonância e na frequência com o número 9, mas sem esquecer do ano pessoal. Meu ano pessoal, se for o número 4, tenho que contemplar ele também nesse mesmo volante. O melhor mês dentro de um ano, onde você vai, de fato, ter uma aposta mais associativa aos resultados, é o mês regente, onde está o número regente do seu nascimento. Então, por exemplo, você tem a regência do número 9. Observa qual mês do ano 2022 que o número 9 vai estar em ressonância maior. Como, por exemplo, aqui, 1º de novembro de 2022, ele vai estar em ressonância maior, e também 1º de fevereiro de 2022. Então, todo o mês de fevereiro e todo o mês de novembro se torna mais favorável para que você faça a aposta com aquelas combinações entre número regente na data de nascimento e ano pessoal. Eu posso também observar, se o ano pessoal for o número 4, ele vai estar regente no dia 1º de junho, portanto, todo mês 6, é o único momento que ele vai aparecer. Então, basicamente, nós vamos ter pelo menos 3 meses na configuração do nosso mapa, na estruturação do mapa, que vai estar mais favorável para aquele tipo de aposta. E não só apostas de jogos tais como o das loterias, mas assinar contratos, tá? Rever contratos, comprar algum tipo de bem,
movimentar as aplicações. Evidentemente que na análise do estudo vão também aparecer meses com demandas mais trazendo algum tipo de outras dificuldades, e ali a gente vai tentar analisar o que pode ser construtivo ou não. Mas, especificamente, em um mapa, pelo menos 3 meses vai estar favorável dentro de um ano para tais apostas e comprometimentos. Lu, pode falar. É que eu estou aqui assim, né? Já minha cabeça está fervilhando já. Muito legal isso, porque realmente a gente estava falando disso um pouco mais cedo também, eu e a Elu. E interessante fazer essa associação, porque eu jogo, né? Eu tenho meus numerozinhos há muitos anos, e eu falo assim, eu não posso deixar de jogar, e porque imagina se dá, né? Depois de 20 anos jogando o mesmo número. Mas e faz todo sentido, assim, eu nunca pensei no ano pessoal, mas eu sempre uso os números sempre de aniversário de pessoas que eu amo, né, para trazer essa energia, mas agora eu vou mudar meus números, Ruberval. É bom, é bom. Sabe uma coisa que eu não queria deixar também de falar para os seguidores, Fala, aqueles que querida. estão nos ouvindo, acompanhando e vendo, a sua assinatura, ela é de fundamental importância. Eu não concluo um mapa, né, a menos que o meu consulente ele não esteja interessado na avaliação da assinatura, mas a assinatura é de fundamental importância para a compreensão do momento de vida da pessoa, né? Mas, sobretudo, o que ele está trazendo na história de vida e o que vai levar mais adiante. E é literalmente aquela assinatura que compõe o RG, contratos, cartão de autógrafo de banco e de cartório. Essa é a principal assinatura que a gente precisa avaliar. De um modo geral, ela precisa ser a composição de letras e números, né? Numerologia pitagórica, ela se baseia na combinação letras com números. Né? Outras numerologias também com alguns cálculos diferentes, mas vamos pensar no que nós estamos propondo aqui, que é a numerologia de Pitágoras, advinda da filosofia de Pitágoras. As letras somadas entre vogais e consoantes, lembrando que vogais é a alma, consoante é a aparência, então, as letras que compõem essa assinatura, elas precisam estar de acordo com a minha data, meu dia de nascimento. Se você nasce no dia 1º, você precisa ter uma soma final de número 1 entre vogais e consoantes. Se porventura isso não for possível, é preciso fazer algum ajuste nessa assinatura, né? Ou é possível também eu compreender qual é o segmento ali de vida que o consulente pratica, exerce ou faz, para eu ver se também é acolhedor eu colocar essa vibração no número regente, que aí seria a soma do dia, mês e ano. Essa também composição da assinatura permite ser favorável determinadas assinaturas de contrato e determinadas apostas, tá? Bem como se determinada aplicação monetária do capital da pessoa vai ter uma influência ou não mediante o que ela está assinando e se isso está favorável ou não ao que ela espera, deseja e quer. Então, é outra análise que a gente faz e é fácil. Você entra lá, procura a tabela pitagórica, vê lá letras, valor numérico de letras associado aos seus números, soma lá, concluiu. Estou assinando de acordo com o meu dia de nascimento, então já está vibrando adequadamente para qualquer ano. Caso contrário, precisa ajustar a assinatura com alguma letra, ou retirar uma letra, ou adicionar outra, para fazer a frequência acontecer e os objetivos ser alcançados. E é possível também, Roberval, nas leituras numerológicas, ver a ressonância com cidades, como na astrologia, que a gente vê se a pessoa está ali num ciclo legal para estar naquele lugar, ou, enfim, pensando no mapa de nascimento também, né? Às vezes pode ser o ciclo que for, o mapa de nascimento ressoa de forma muito desafiadora em certos lugares. Também é uma preocupação, é algo que te procuram para avaliar. Demais, demais. Inclusive, o espaço geográfico, né, na minha Uhum. compreensão, ele pode, primeiro ele vai alterar e muito alguma situação da nossa vida.
Especificamente pensando em uma questão, em um consulente, ele pode estar apostando em um lugar cuja vibração, cujo aspecto energético, cujo céu astral, ou outros processos que porventura sejam identificados, não estão em ressonância dentro do que ele espera. E aí a gente também precisa propor alguma modificação nesse sentido, tá? Mas sim, eu analiso o valor numérico da regência daquela cidade, daquele estado, do número da casa, e tudo isso vamos formatar se está ou não contribuindo com os processos que a pessoa está buscando, desejando e querendo. Uma outra coisa que eu costumo fazer também, e sugerir aos meus consulentes e a quem me pergunta de um modo geral, existe influência de cores e números? Tem combinação com isso? Tem. Mas eu tenho uma preocupação. Uma preocupação de não analisar isso só a partir da numerologia, né? Porque eu sei que tem outros estudos que estão influenciando aquele momento. Então, eu vejo o que é que está compatível com, por exemplo, a sugestão da astrologia, a sugestão do tarô, a sugestão dos odus, né? Que é uma forma de mancia a partir da cultura mais africana, religiosidade africana. Tento fazer um compilado ali, ver o que é que está mais próximo da cor que a numerologia está sugerindo. Esse ano 2022, indispensavelmente, eu não abriria mão de recomendar ao consulente, ao ouvinte, ao seguidor, a cor azul turquesa, certo? O azul turquesa não vai funcionar bem? Pega um azulzinho mais claro ou coisas do tipo. Mas se alguma outra mancia está sugerindo um outro tipo de cor, a gente lembra que o azul é a cor da harmonização. Trabalha bastante a harmonização do corpo, da mente, do espírito. Então, eu acredito que ele não vai chocar, mesmo se alguma outra proposta venha a ser o vermelho, por exemplo, né? Não vai chocar porque eu estou lidando com o processo da harmonização. E por que eu coloco exatamente o azul turquesa? Porque ele navega em outras combinações facilmente, tá? Quando eu penso em outras cores, por exemplo, nas mancias mais ligadas à odurologia, que é a partir da cultura mais africana, o azul seria uma cor regimentada para o ano 2022 e não afetando outras cores, eu adicionaria um azul turquesa. Excelente essas dicas, Ru. Nossa, eu acho que o nosso telespectador vai ficar tudo ansioso aqui para correr atrás de fazer esses cálculos para o fim do ano, né? A gente está aí finalizando esse ano. Nossa, eu estou assim, já estou curiosa para saber várias coisas que você já me disse, agora estou associando algumas coisas que você me disse, porque eu entrei esse ano, eu saí do meu ano 9, né? Eu finalizei em agosto, o ano 9, que eu sou de agosto, e a gente iniciou um ano 1, né? Então tem muita coisa pela frente. Aí entrando nesse ano 6, eu acho que vai ser bem interessante. Rô, a gente está terminando aqui o nosso podcast. Tem alguma coisa aí, Lu? Tem mais alguma pergunta, querida? Quer comentar mais algo? Porque esse podcast é de vocês, né? Que tem mais esse lado mais, né? Porque, nossa, e quando o Robert Val fala, né? Dos 9, são 9 números, mais 2, né? Que é o 11 e 22. São quase os 12 signos dos zodíacos, né? Não é isso? É muito É isso mesmo. interessante, né? Sempre tem uma... É aquela história, né? São várias coisas que, no fim, levam à mesma essência, né? Cada um falando de um jeito, da sua forma, trazendo esse conhecimento universal para a gente de formas diferentes, digamos assim. Pelo menos é assim que eu estou vendo, tá? Que eu que sou leiga, né? Astrologia, numerologia, eu só sou cliente aqui, eu não sou uma conhecedora tão profunda do assunto. São muitas ferramentas, né, para a gente se conhecer e conseguir esse processo de evolução, como o Robert Val falou, né? Mais do que controle, né? É evoluir mesmo com o que está aparecendo, com o que a gente está desenvolvendo. Então, eu só queria agradecer mesmo ao Robert Val e reforçar um pouco do que ele falou, né? O quanto é importante sair de uma sessão que você vai ter todos esses dados, todas essas dicas e realmente colocar em prática e não ficar só esperando
as coisas acontecerem, porque às vezes acontece comigo também, né? Ai, tem aquela dica e eu tô aqui ignorando essa dica e não tá, as coisas não estão acontecendo, eu começo a fazer a dica e parece que solta, ou eu vou fazer uma constelação, vou fazer alguma outra ferramenta para complementar aquelas ideias, né, de uma sessão de numerologia, astrologia, enfim, de uma mancia, né, que é esse estudo mais, vamos dizer assim, do que tende a acontecer, né, do que está por trás, e não necessariamente uma terapia, mas é tão terapêutico quanto, né, Roberval? O autoconhecimento é terapêutico. Não há dúvida, né? Pensar em autoconhecimento é pensar em terapeutizar de alguma forma, né? Pensar na estrutura de um mapa de numerologia, astrologia, não diferentemente de uma constelação sistêmica, né? Também está dentro dessa harmonização, dessa junção de propostas, que é, na realidade, esse despertar que o humano, de alguma forma, faz o caminho acontecer e percorrer, né? A numerologia dá, sim, a sua contribuição, né? Mas outras práticas e desenvolvimento das mancias não são diferentes a isso, e, sobretudo, pensando de humano para humano, na evolução do ser, que é a proposta, de alguma forma, que nós estamos sempre trazendo. Muito obrigado também a você, Andréa, muito obrigado a Heloísa, muito obrigado a todos que vão e estão nos acompanhando, né, e continuarão acompanhando, e dizer que 2022 promete, e mais promete, sobretudo, harmonização, pacificação, entendimento e compreensão do que somos nós e para nós, tá? Meu muito obrigado a todos. Votos de que o azul turquesa possa vibrar favoravelmente em nossos lares e com muito êxito e boa saúde. Ai, gratidão, querido. Foi uma honra ter você. Gente, para quem está aqui, Roberval, eu super recomendo. Todos os canais dele aqui vão estar aqui na descrição desse vídeo, desse áudio, né? Se você está ouvindo pelo Spotify, também vai estar aí na descrição as formas de encontrar o Roberval, tá bem? Gratidão, querido. Muito, 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 muito obrigada. Tchau, Elu. Obrigada, Obrigado. querida. Um Tchau. beijo. Tchau, tchau.